A santa paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. O salário do pecado, o Evangelho da Graça. Aí vocês poderão ler Atos 20, eu vou enviar em anexo toda a referência, e Romanos capítulo 6. O apóstolo São Paulo foi o autor da teoria do Evangelho da Graça. Ele fala a primeira vez sobre o Evangelho da Graça em Atos capítulo 20. E ele declara que o Espírito Santo revelava para ele de cidade em cidade que o esperavam tribulações, prisões, sofrimentos. Em nenhum momento ele declara que o Espírito Santo revelava para ele que pelo Evangelho da Graça o esperava adultério, fornicação, orgias. Prestem bem atenção nisso, irmãos. Nós estamos vivendo um momento crítico na história da humanidade, o fim se aproxima e agora tem o tal do movimento gospel, que tudo eles declaram, não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver. Todas as palavras de Deus não tem nada a ver. Tem sim, irmãos. Tem sim. Jesus pagou o preço na cruz para que ninguém precisasse ficar crucificado. Mas ele não abonou o pecado não, irmãos. Pecado continua sendo pecado. Adultério continua sendo pecado capital. Fornicação é pecado. E uma porção de outros pecados. Então eu estou falando isso, irmão, não é para ofender ninguém, não é para julgar ninguém, muito pelo contrário. É para abençoar, para ver se essas pessoas conseguem se libertar. Entenderam, irmão? Em Romanos, Paulo faz uma declaração muito sábio, inteligente, como ele sempre foi. Pecaremos por estar na graça? De maneira nenhuma. A graça veio nos libertar do poder da escravidão do pecado. Entenderam, irmão? Então ela vem nos libertar. Ela não vem abonar o pecado de ser humano nenhum. A Bíblia se encerra falando sobre uma sequência de pecados, indicando quem ficará de fora. Ficarão de fora. Aí fala lá, os sodomitas, os cães, os adúlteros, os mentirosos, os tímidos, quer dizer, os covardes, que não têm coragem de enfrentar o cristianismo como ele é. Eles preferem viver uma fantasia a enfrentar a mensagem da cruz, que para eles é uma loucura, mas para nós é o poder de Deus e salvação. Foi na cruz que Jesus pagou por nós. Ele pagou por nós, isso quer dizer graça, favor imerecido. Graça não quer dizer liberação do pecado, muito pelo contrário. Paulo fala a Timóteo, dignos são de morte os que praticam, fala em Romanos, e fala a Timóteo também que a lei permanece para aqueles que praticam aqueles pecados. Então não se iluda, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo esses discursos, esses grandes movimentos de Evangelho da Graça. Eu descobri o Evangelho da Graça de Deus. E agora tem até alguém dizendo que Jesus Cristo é Velho Testamento. Aí apresenta um Novo Testamento que inicia-se em Atos dos Apóstolos sem nenhum testador. Um testamento tem que ter um testador para assinar, para expressar a sua vontade. E a vontade no testamento de Cristo está nos seus evangelhos, irmão. Ele lavrou, sacramentou, assinou com seu sangue. Então tenha cuidado, você, meu irmão. Eu estou vendo pessoas que eu amo se envolvendo com pecado, com história de não tem nada a ver, não tem nada a ver, o mundo gospel, não sei o quê. Pecado continua sendo pecado. O salário do pecado é a morte. Está registrado em Romanos, capítulo 6. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo.